Vamos lá. Então, as categorias de análise, a palavra categoria já fala sobre categorias e cada país, estados e municípios. Cada um tem o seu modo de ter a sua categoria de ser, suceder para ter. Entre os pioneiros das riquezas de Salomão, vários livros, né, que é categórico na religião. As pessoas citam, né, e vão também com o campo de turismo analisar. Então, quando falamos sobre os campos ecléticos, né, nós coloca fatores que é um espanto. É um espanto pensarmos, porque quando pensamos de eclesiologia, Eclesiastes, pensamos que a palavra Eclesiastes ela é só citada na Bíblia, para respeitar a Bíblia. Uma vez eu citei o campo de eclesiologia, uma senhora foi por respeitar a Bíblia. Eu falei, não, senhora, a palavra eclesiologia é eclético, ou seja, é pragmático, uma cultura pragmática, que cada um tem a sua multiforma analítica. Se você saber com categoria responder, respectivamente pode ser pior ou mais pior ou menos pior. Pode ser superior ou inferior, inferior ou superior. Vai depender da categoria de análise de cada pessoa e concepção de mundo. Ok? Então, 1981 no Brasil, a Elba de Sá Barreto dá os princípios passos em direção à nova perspectiva de análise, realizando um estudo. É lógico que temos aqui a contemporânea, em questão, podemos dizer que é pioneira capixaba Janaína de Sá, okay? Que fala sobre os maltratos de animais. Eu tive a perspectiva de ajudar algumas pessoas também em questões de ajuda, não é como orientador não, porque houve campos adjuntos que refletiram também nesse campo analítico. Lembra que eu comprei aquela bola que fazia o barulho, ok? Como este aparelho aqui, ó. Ok? Este aparelho aqui, né? Este aparelho, ó. Este bola, ó. Aí que eu falei que é o campo sistêmico, histórico, ok? Que coloca maneiras importantes para analisarmos aqui, ó. Aqui a válvula, a região que eu falei sobre as questões do sangue, retorno venoso e outras relações, ó. Excêntrica, egocêntrica, dá para estudar não só o sistema nervoso central, mas o sistema nervoso respiratório. É cardio, pessoal. Nós temos que estudar cardio, como diz um capitão, um doutor, não sei se é doutor, ligado ao treinamento esportivo. É cardio, eu estou falando cardio. Eu entendi ele, acho que ele é paulista, não sei. Mas tem que entender o professor me trazia o nível de maturidade, quando chega esse processo, começa a falar essas questões de moléculas, em destaques, em anexo. Eu lembrei até do pouco do que ele, alguns autores, ok? Então, a 1981 no Brasil, Elba de Sá, não é o Elba, aquele carro, o Elba, que ele ficou em destaque muito, acho que é o Ipanema, vendeu bastante para o Rio de Janeiro, alguns falam. Não é por causa da Fernanda Abreu, ok? Mas o Ipanema vendeu bastante, né? Porque aumentou, o Elba era um campo típico do Uno. O Uno, aí o Fiorino. Aí foi os campos de análise categórica foi aumentando, mas como eu falei sobre a Itália, que eu estava jogando futebol, eu jogo futebol, de vez em quando eu jogo na camisa do Brasil, que é verde, que eu falo Brasil verde, e o azul também faz parte também do Brasil. Eu falo em questões de análise categórica, o Brasil e Roma, né? O destaque, o Baggio, Roberto Baggio, Roberto Roberts, a Levi Andrade, Robert. Então são vários autores ligados, né? E também ao rei Roberto Carlos, pelas considerações a ser capixaba. Aí eu falei, conversando com um colega meu sobre repertório ligado ao rock nacional. Ele falou, rapaz, ele tem que, é a obrigação dele falar que ele é capixaba.
porque muitas vezes ele falou que teve muito apoio na época, teve que ir embora, porque a própria mãe e o pai, lógico que ele gosta muito da mãe, tem a música da mãe, mas ele tem que buscar os seus sonhos e metas. Aí cabe a nós, os historiadores, ver, ok? Não vamos colocar nesse campo criterioso a todo respeito, lá pro lado de Guarapari, Marataízes, Piúma, onde eu estive, e Cachoeira de Itapemirim. Então, as novas perspectivas de análise, ali pertinho do Rio de Janeiro. É um pulinho, é uma amarelinha, não sei se é inferno ou céu. É a tese Sattler. Eu falo a tese Sattler é a amarelinha. Amarelinha é o pique-bandeira. Qualquer jogo tradicional que tenha queimada. Embora, tempos atrás, eu estava vendo o Osmar Moreira, ele colocou a queimada como meio análogo para acho que todo mundo entender o capitalismo e o empreendedorismo. Ele colocou assim, a pessoa, os coveiros ficam, quando a pessoa é queimada, ele vai para o funeral. Aí depois do funeral ele volta. Aí, ou seja, demonstra uma segunda chance assim, para as pessoas para fazer uma reflexão. Embora o coletivo de autores coloque a queimada como a guerra que teve no Hitler na Alemanha. Falei, meu Deus, como é que eu vou colocar, pode dizer, meu Deus, aqui, uma concepção inteligível de respeito, okay? Superior, citando Vygotsky, citando outros autores, ligado à linguagem e à superioridade. Charlotte Holmes, né? Eu sei, um detetive, que também a literatura dele eu também recomendava, e tem o Charlotte Bernard, ligado à pedagogia mística. Charlton House, não sei, House, o modo de dizer, veio ao meu ver, minha mente, que agora depois passem a pesquisar, porque são literaturas que ajudam e caem na prova, hein? Do Enem, porque são pesquisas também que são que ele era muito conhecido, né, de seu modo. Aí o detetive Bugiganga foi a adaptação do próprio desse detetive, né? Bugiganga. Me chamavam, né, o professor Bugiganga, porque eu sou um pouco pouco não, mais ou um pouco relaxado em umas questões que eu chegava lá. Mas dava certo ainda o treinamento. Entendeu? Então, o doutor Bugiganga, o treinador Bugiganga. Então, são fatores que vêm a relacionar, ok? Então, quando falamos sobre os pioneiros da produção intelectual brasileira anterior, de 1935, sobre a educação feminina, temos em colocar em destaque aqui também o Libânio, 75, aquela barba dele, ou seja, nos coloca questões importantes. Não tem como um homem barbudo falar sobre masculinidade e feminilidade. O os e o as. Não vou nem falar o zoar da palavra forte, porque pode muitas vezes impactar aqui a comunidade. Em questões de que professores ou professores ficarem ricos nos campos econômicos e não estiver mais aqui. Então, os campos dos ciclobiográficos que vai colocar, deslumbrar estudos da altura, percebe a maioria do trabalho, que é a Flúvia Rosenberg. E tem a Abreu Caldense, por isso que eu coloquei Fernando de Abreu aqui para associar, para lembrar da Caldense de Abreu. Acho que são umas duplas, não falo sertanejas, mas elas conheciam uma outra. Mas a Flúvia sempre me deu uma vontade de liberar uma dopamina, uma serotonina, uma endorfina, questões de ligar para lá para os setores. Não sei se ela já está como a Ângela Dutra, aposentada ali no link, como eu, né? No link ali, aposentada, e só artigos, só recomendações e várias referências. Ok? Bora, se eu chegar na idade dela, né? Vamos lá. Então, a condição feminina, de maneira desvinculada, né? Que ela fala do contexto mais global da sociedade. A Rosenberg fala em 1990. Então, para fecharmos, as relações de gênero e educação é uma perspectiva, né, chamada feminista francesa. Eu vi o Miguel Falabella, do respeito, falando que a mãe dele dava aula de francês aqui no Brasil, ó, do feminino francês. A Rosenberg coloca aqui, ó. E da Silva, ok? 2002, também 2005, porque não tem como falar sobre